Pronto, boa noite pessoal. É com muita honra que estamos começando esse nosso projeto, o da LED Convida, que é essa entrosação da comunidade com o entrevistado. E hoje vamos receber uma pessoa muito especial, que é o professor Lucas Nascimento, que ele vem falar hoje um assunto muito importante para esse momento de isolamento que vivemos. E, de antemão, eu já quero dizer a vocês, sejam todos bem-vindos, divulguem a live, mas não saiam dela. E estamos livres para perguntas. Deixo aqui a cena logo para o pessoal que está aqui. E agora chamar o professor Lucas. Professor Lucas, se o senhor puder, o senhor pode clicar em solicitar para eu aceitar aqui o senhor. Eu vi que o senhor já está online aí. Já tem um pessoal acenando. Se o professor Lucas clicar em solicitar, ia ajudar muito a minha vida. Aqui, pronto. Visualizar. Carregando, aguardando. Oi! Pronto. Boa Pronto. noite! Boa noite, Felipe. É um prazer estar com o senhor aqui, viu? Vou apresentar o professor Lucas, para quem não conhece. Ele é nosso professor, mais novo professor da UFES. Ele é professor de Linguística, doutor em Língua e Cultura pela UFBA e pesquisador em Análise do Discurso e Apresentação. E professor do programa de pós-graduação de lá da UFES. Inclusive, nós estamos fazendo um curso ótimo de argumentação e outros projetos, né, que estamos em andamento, mas aí a quarentena deixou a gente um pouquinho distante, porém a gente não deixa de produzir, né, professor? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É de fato um prazer a gente poder promover essa maneira que tem se tornado tão comum de interação, para a gente poder bater um papo a respeito de questões tão interessantes, como é o caso da interpretação numa época, né, tão angustiante de incertezas, como a gente pode interpretar melhor de maneira prudente. E como você falou, sou novo aí na UFC e agora com essa demanda ou essa missão da gente poder promover algumas coisas interessantes para as quais nós fomos chamados. Claro. O tema de hoje, pessoal, é sobre prudência interpretativa nesse período de coronavírus, nesse período de isolamento social que estamos vivendo. Lembrando que quarentena não são férias. Então, o Dalet está provando isso, que a gente está produzindo durante as férias, né? Eu quero já adiantar que esse projeto é nosso, do DA, e foi uma ideia do de Mercedes, ele me convidou, eu abracei a ideia, assim, sem nem dizer, nem pensar, e foi muito bom, que a gente precisa usar esse momento para agregar algo novo, tanto no pessoal como no profissional, como diz o pensador Faustão. E a minha primeira pergunta para o professor é: por que surge a necessidade de pensar a prudência? Por que a gente não poderia falar só apenas da boa interpretação, professor? Porque quando a gente intitulou esse tema, muitos vieram questionamento: por que prudência interpretativa? Então, esse é o nosso primeiro questionamento, a primeira pergunta. Então, Felipe, eu acho que pensar essa questão, fazer esse contraste é muito interessante porque, naturalmente, eu penso assim, e não apenas eu, obviamente, nós somos seres, de certa forma, precipitados. Então, não é a questão apenas de você interpretar, ou de fazer simplesmente uma boa interpretação. No âmbito dos estudos mais rigorosos, com método, e no âmbito científico, obviamente, a gente entende um conceito como uma forma da gente explicar melhor alguns fenômenos da realidade. Então, eu tenho pensado essa ideia de prudência interpretativa, porque a palavra prudência ela é muito interessante para a gente poder pensar de maneira um pouco mais eficiente as nossas precipitações na interpretação da realidade. E isso
Está ok. Voltando. Tá ok. Estava me ouvindo? Tô, pode falar. Ali, eu não sei se... Parou. Ok. Pode continuar. Então, qual é a questão? Eu comecei a pensar isso porque, em meio a tanta polarização de 2016 para cá, nós começamos a observar que as pessoas eram muito afoitas na interpretação de notícias, de certos acontecimentos, e sempre estavam trazendo essa interpretação, muito para o seu lado, só que às vezes não tratava bem a informação. Então, ante a realidade, nós precisamos ter prudência. Sobretudo nessa época em que nós estamos vivendo agora uma pandemia, algo muito terrível, né, que a gente não sabe exatamente a proporção disso. Nós precisamos ter prudência na hora de interpretar as informações, as notícias, porque senão a gente cai simplesmente no sentimentalismo e acaba interpretando de maneira precipitada aquilo que deveria a gente ter certa cautela, a gente ter certa sabedoria prática. Eu acho que é isso. Porque, na verdade, essa palavra, prudência, ela vem do grego, né, de certa forma. A origem, pelo menos que eu gosto de resgatar dela, é sobretudo de frônesis, que Aristóteles trabalhava. Então, essa ideia de frônesis é justamente a ideia de uma sabedoria prática. E nós precisamos trazer isso para a interpretação, para que a gente não caia em ciladas interpretativas e confirmando apenas, muitas vezes, nosso ponto de vista. Qual seria, então, a necessidade da prudência, de pensar a prudência, professor? Essa necessidade de pensar a prudência é justamente isso que eu estou trazendo para a gente. Por exemplo, eu vou dar os exemplos agora do nosso contexto. Normalmente, quando nós estamos numa agonia como essa, a gente acaba deixando que certos gatilhos emocionais, podemos usar talvez a palavra assim, acabe atrapalhando a forma como a gente lida racionalmente com uma informação, ou com um texto, ou coisa do tipo. E aí, a gente vê que no momento em que muitas vezes as pessoas entram em pânico, por exemplo, a gente viu um compartilhamento de certas informações a respeito do coronavírus. Eu selecionei algumas aqui, e isso acabou gerando essa ideia que alguém até colocou aqui de fake news, né? Eu posso falar disso um pouco melhor, o que é a fake news e como evitá-la, e por que a gente muitas vezes tende a compartilhá-la. Mas veja, surgiu um comentário na internet de que cocaína matava coronavírus. Não sei se vocês ouviram isso. Eu vi alguns GIFs, alguns memes, que tinha uma vozinha no mercado, aí ela perguntava pro menino que ele estava fumando, aí ele falava, aí ela, tudo bem, esse aí pode agora. Justamente. Fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre elimina coronavírus. Vírus morre quando exposto a temperatura superior a 26 graus. Essas coisas que vêm como forma de informação, às vezes no WhatsApp, etc. E as pessoas, muitas vezes, colocam isso em prática. Isso é uma precipitação interpretativa da realidade. Por quê? Porque as pessoas estão numa agonia, não sabem exatamente do que se trata, algo muito novo, então tudo aquilo que vem a elas interpretam precipitadamente, e isso tem consequências sérias sobre a realidade. E pessoas colocaram isso em prática, e há situações em que não deu muito certo, e outras que foram até mesmo perigosas, como o consumo de cocaína. Tiveram países aí que eu ouvi relatos de pessoas que estavam mesmo consumindo cocaína, e teve gente que parece que até morreu. Então, para você ver como é o perigo. Por isso que é importante a ideia da prudência. A prudência enquanto frônesis, a sabedoria na interpretação. E aí eu vou dizer para você que, por que eu uso o termo prudência? Porque eu, mesmo professor de linguística, você como estudante de linguística, pode cair na imprudência interpretativa. Então não é simplesmente uma questão de meramente técnica, de dizer assim, eu sou bem informado, eu sou uma pessoa que fiz um curso superior, então eu interpreto bem, eu sei interpretar bem. Né? Há uns memezinhos que as pessoas dizem que o problema do Brasil é que as pessoas não sabem interpretar texto. Só que a interpretação de texto é muito mais complexa do que muitas vezes o que a pessoa quer dizer com interpretação de texto. Na verdade, eu estou falando de interpretação de texto como interpretação mesmo da própria realidade. A interpretação de texto é uma localização, uma região da interpretação da própria realidade. E isso está ligado justamente
há uma questão da nossa percepção. Então, interpretar tem a ver com a nossa percepção. E aí eu já estou falando numa perspectiva da própria fenomenologia, da ideia da percepção humana. Então, a prudência interpretativa é um cuidado com a percepção. E a percepção é algo muito fino. Então, é nesse viés que eu tenho tentado pensar essa ideia de prudência interpretativa. Não é ainda, não tem um artigo acadêmico sobre isso, já tenho feito palestras. Inclusive, ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, ou retrasado, não me lembro, eu fiz uma palestra sobre prudência interpretativa para soldados, policiais que estavam no corpo de formação de soldados, mais de 100 soldados, aqui em Jequié, a respeito dessa questão da prudência, a importância da prudência na ação, né, de todos nós, mas sobretudo da polícia naquele momento. E eu estava falando enquanto professor de interpretação e de linguagem. Quero avisar para todo mundo, já estamos com 40 pessoas na live, obrigado pela audiência. E falar que quem quiser mandar perguntas pode mandar por aqui ou mandar para a gente no privado também, que se der a gente responde, viu? Minha próxima pergunta é mais uma dúvida, que eu estava falando sobre a prudência, então seria a importância da prudência seria a busca pela percepção, uma delas? Olha, a importância da prudência se dá justamente como a prudência, na verdade, em Aristóteles, ela também é tratada como uma virtude. E tudo que é virtude é fundamental para a vida. Então, a prudência na interpretação não é apenas uma questão de você lograr êxito profissional simplesmente. Mas se eu tenho prudência interpretativa, eu consigo viver um pouco melhor comigo mesmo. Então é uma questão, inclusive, o Aristóteles ele coloca algo bem interessante, que essa ideia da prudência está muito ligada eu busco a frônesis, que é essa ideia da prudência, porque eu me dirijo a escolher da melhor maneira possível. A prudência tem a ver com as escolhas com que eu faço, e ao escolher da melhor maneira possível as questões últimas, essas questões últimas dizem respeito à felicidade. Então, se eu interpreto prudentemente, eu, consequentemente, posso ser uma pessoa um pouco mais feliz. Olha como é que isso é interessante. Então, não é simplesmente para você ter um bom emprego. O que eu quero dizer, eu tiro do campo simplesmente da estratégia, embora seja uma estratégia, para passar do campo, inclusive, para a gente discutir a felicidade. Quando eu tenho prudência interpretativa, eu posso ter, vamos dizer assim, eu consigo ser um pouco mais feliz, digamos assim. Tem a ver com a virtude. Então não tem a ver simplesmente com algo que eu posso conseguir para objetivamente ser um profissional melhor. Envolve ser um profissional melhor, mas envolve, sobretudo, a ideia de que eu posso ser uma pessoa melhor. Não sei se você consegue captar. Um ser humano melhor. Entendeu? Entendi. Como vivemos em um período que a fake news está reinando, né? A gente acorda, eu estava até concluindo isso hoje. Antes de eu abrir o celular, eu já acordo com a minha mãe falando uma fake news todo dia pelo WhatsApp. Então, que ela acorda perto de mim, ela chega falando alguma fake news que ela descobriu. Então, como é que a prudência interpretativa ajudaria e ajuda a gente a combater a fake news? Então, olha, antes de ir para fake news, que vai me ajudar a explicar essa questão da fake news, eu gostaria de falar de dois mecanismos que eu sempre falo quando eu estou falando a respeito disso. E aí eu gosto de fazer diálogos com outras áreas, né? Nós temos duas formas básicas de pensar, né? Um pesquisador que eu gosto muito, um psicólogo da psicologia experimental, chamado Daniel Kahneman, ele vai falar justamente disso, de que nós temos duas formas de pensar. Uma é o pensamento rápido, né? E o outro é o pensamento mais lento. O pensamento rápido, tem um outro também psicólogo experimental que chama esse pensamento rápido de um sistema automático. Então são dois sistemas do nosso cérebro, digamos assim. Nesse pensamento rápido é que faz com que eu interprete de maneira mais emotiva, intuitiva a realidade e as informações. Então eu vejo lá uma informação, eu ouço a palavra, por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, radiação. Então quando eu ouço a palavra radiação, já me desperta em mim um sentido de algo negativo, percebe? E aí eu já tenho uma resistência a essa palavra. É o quê? É o sistema número 1, ou seja, é o sistema rápido funcionando aí. Só que nem sempre, nem toda radiação é negativa.
você tem, por exemplo, né, quando a gente vai fazer uma cópia, quando você vai fazer uma radiografia, inclusive isótopos radioativos que ajudam na produção de certos alimentos e tratamento de certas doenças. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse é um mecanismo natural do ser humano fazer essas interpretações rápidas. Só que, em determinadas situações, nós acionamos o sistema número 2, que é justamente esse sistema mais lento. O slow thinking, que é justamente o pensamento mais lento. O Joshua Green chama esse pensamento mais lento de sistema manual. Então, quando eu me vejo diante de certa situação um pouco desconhecida, uma informação que para mim não é muito comum, eu preciso acionar, né? Ainda mais de um veículo de informação que não é tão confiável, eu preciso parar e jogar agora para o sistema mais lento. Esse sistema mais lento é um sistema mais racional. Ele é um pouco mais ponderado. Esses sistemas não são opostos, são dois mecanismos da nossa própria forma como nós pensamos, certo? Então, isso é interessante, por quê? Porque a própria natureza é como se nós tivéssemos evoluído, primeiro de maneira emotiva e intuitiva para lidar com os problemas da selva, para lidar com os problemas da tribo, para lidar com as respostas rápidas. Então, eu estou num momento muito de perigo, eu não tenho muito o que pensar a não ser agir. Então a própria natureza, ela me deu esse mecanismo de agir de maneira rápida, intuitiva, emotiva. Então se eu vejo um sinal de perigo, eu fujo, ou eu me preparo para a luta. É o sistema número 1. Mas aí eu preciso racionalizar isso. E aí, às vezes, essas informações são mandadas para o sistema número 2. Então, disso que eu estou falando, onde é que entra essa questão da prudência? A prudência interpretativa diz respeito a eu sempre acionar esse sistema número 2 em determinadas situações para que eu não tire conclusões precipitadas. E aí, você me perguntou, então, sobre essa questão, como é que essa prudência na fake news. Eu, normalmente, falo de duas razões por que é que nós compartilhamos fake news. Nós, digo, o ser humano de maneira geral. Então, a gente precisa pensar dessas duas razões. A primeira é, normalmente as pessoas compartilham fake news, além da ignorância, mas não é só gente ignorante que compartilha fake news, isso que é interessante. É a ansiedade por confirmar um ponto de vista. Então as pessoas, às vezes, afirmar aquele ponto de vista, justamente. E aí, o que é que acontece? É que há uma ansiedade tão grande de afirmar esse ponto de vista que você acaba deixando que seu sistema emocional, olha o sistema número 1, assuma as rédeas do seu processamento mental, processamento da informação, induzindo a que eu abra mão dos meus critérios de verificação, de veracidade da verdade, de uma análise mais criteriosa. E aí o que acontece é que nesse processo eu já caí no que os cognitivistas chamam de viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Toda informação que eu vejo que confirma o meu ponto de vista, a minha opinião, eu pego aquela informação logo e acabo, no caso da fake news, compartilhando. Porque ela, para mim, confirma o meu ponto de vista. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aí bem atualíssimo dessa coisa das divulgações ligadas aí à pandemia. É o caso mesmo do próprio Bolsonaro. Alguém falou aí de Bolsonaro? Sim. Perguntou alguma coisa aí. Por exemplo... A gente está colhendo as perguntas para perguntar. Né? Tá. Pois é. O Bolsonaro veio a público falar justamente do diretor, né, do diretor-geral lá da OMS, eu acho que é Adhanom. Isso, no discurso dele. No discurso dele, mas na verdade antes dele fazer o pronunciamento oficial, ele fez um discurso, emitiu... Na coletiva. No momento mais cedo, isso. Sim, falando justamente que o Adhanom falou da preocupação das pessoas de baixa renda e etc. A respeito do isolamento dos países que adotaram esse procedimento, o método do isolamento. O Bolsonaro pegou essa informação e, com o viés de confirmação de está vendo, a própria OMS está confirmando o meu ponto de vista.
Então, eu tenho pensado a partir da perspectiva da retórica, que é o trabalho da argumentação, a fake news muitas vezes é compartilhada justamente porque as pessoas querem que aquela informação valide, confirme o seu viés ou o seu ponto de vista. Primeira coisa. Mas aí, isso não transforma necessariamente aquela informação numa informação verdadeira. O que é, então, que faz com que o falso se torne verdadeiro para mim, ou seja, para a pessoa que está compartilhando a fake news, é que, na verdade, eu desejo que aquela informação seja verdadeira. No inglês, o pessoal lá, né, no inglês aí, tem uma palavra chamada wishful thinking, que é justamente o pensamento desejoso, essa vontade de crer. Então, essa vontade de crer na informação é como se desse a ela esse dispositivo ou esse impulso para tornar uma capa de verdadeiro. Entende qual é a questão? Então, isso é bem interessante de como é que mais ou menos funciona. Eu estou fazendo aqui, obviamente não é uma explicação técnica no sentido, vamos dizer assim, dos estudos da neurociência ou coisa do tipo, mas na verdade, todo mundo tem pensado, várias áreas têm pensado essa ideia da fake news. Né? Então, pelo menos é isso que eu tenho visto, além da ignorância. As pessoas compartilham fake news porque, normalmente, elas acham que isso valida o seu ponto de vista. E olha, vamos lá, nós estamos aí falando para futuros professores, ou professores, para colegas. Professores, pedagogos pedagogos, psicólogos. O interessante é que gente, assim, de um nível intelectual um pouco mais avançado, eu vejo, já vi, sobretudo na última eleição, muita gente também compartilhando fake news. Então, assim, isso é um problema. Então, olha a prudência interpretativa. Então, nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ser prudentes, porque senão nós podemos cair na tentação do viés de confirmação. Uma outra pergunta. O senhor acha que as redes sociais ajudaram, motivaram a isso? Ajudam, de certa forma? Com certeza. Com certeza, porque com o fenômeno das redes sociais, e não apenas das redes sociais, mas desse fluxo das redes online, né, digital, digamos assim, a gente tem acesso à informação muito mais fácil. E o que houve? Você houve um movimento antissistema, né, nos últimos anos, e esse antissistema não inclui apenas o sistema político, mas inclusive o sistema tradicional ligado à grande mídia. Então as pessoas começaram a descredenciar a mídia, né, tradicional, que de alguma maneira nos garantia uma informação relativamente segura, não livre, obviamente, de tendências, porque isso não é possível, mas informações mais factuais, digamos assim, um pouco mais verificadas e mais cuidadosas. Com o fenômeno até um fenômeno político, de revolta contra o sistema, a imprensa também foi um objeto disso. Então começou a surgir outras fontes, né? Ou começaram a surgir outras fontes de notícias, e essas fontes de notícias acabam que muitas vezes compartilhando e inventando informações, ou inventando fatos, para justamente orientar os pontos de vista, orientar a percepção da realidade. Então, com certeza, as redes sociais ajudam na propagação da fake news, absolutamente. Existem princípios para a gente não se precipitar na interpretação? Olha, duas coisas que eu normalmente, especificamente sobre a fake news, e depois eu falo de maneira geral sobre esses princípios. Primeira, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso viés de confirmação. Então, nós precisamos, sobretudo, duvidar das informações que pareçam confirmar o nosso ponto de vista. Então, quando por acaso você vir lá uma informação que é muito interessante e que confirma demais o seu ponto de vista, calma. Desabilite um pouquinho o sistema número 1 e vá para o sistema número 2, mais racional, verifique as informações direitinho, porque senão eu posso cair num próprio truque do meu próprio cérebro. Percebe? Todos nós podemos chegar a essa situação. Então, primeiro momento, cuidado com o viés de confirmação. Eu tendo a ver todas as informações como confirmasse o meu ponto de vista. Segundo, né, para além de nosso desejo, e aí entra também essa questão do viés de confirmação,
vamos buscar a verificação dos fatos e até o contraditório mesmo. Agora, existem princípios para não ser precipitado na interpretação, no sentido geral, e aí não é apenas a interpretação de texto, de informação da internet, mas até a interpretação do dia a dia, dos nossos atos, né, dos gestos que as pessoas fazem na rua para nós, de uma situação que você viu de alguém lá e interpretou, será que aquela pessoa está fazendo aquilo mesmo? Será que é fulano ou beltrano? Então, primeiro, certifique-se dos sentidos possíveis daqueles atos, ou daquela palavra, daquele texto. Pode ter, a gente sabe disso, que é da área de linguagem, muito mais de um sentido. Ela pode ser polissêmica, mas os atos também podem ser polissêmicos. O que se eu fizer assim, pode significar uma coisa, mas no contexto entre amigos, isso pode ter um outro significado. Então, primeira coisa, quais são aquilo que lembra Sophie, né? Significado, significante, né? Justamente. Então, e ganha sentido diferentes, a depender do contexto, obviamente, né? Por exemplo, eu gosto de usar muito um exemplo. Eu conversava uma vez com uma amiga e aí ela falou comigo assim, eu sou uma pessoa muito sonsa. Aí eu, nunca tinha visto alguém dizer que era sonso assim, de cara. O sonso normalmente não diz que é sonso. Só que aí eu falei, peraí, vem cá. O que você entende pela palavra sonso? Aí ela diz assim, sonso, pra mim eu sou uma pessoa tímida. Aí eu falei, então nós estamos falando de sentidos diferentes. Na minha vivência cultural e regional, sonso é a pessoa meio dissimulada. Mas na perspectiva da região dela, olha aí a variação. Né, a variação linguística. Né? Basicamente uma variação de sentido mesmo. Né? Regionalmente as coisas mudam. Ela, para ela não era sonso. Aí eu falei, olha, cuidado, não sai por aí dizendo aqui de que você é sonsa, porque as pessoas vão interpretar de uma maneira equivocada. Mas o que eu tive que fazer? Eu falei, peraí, o que significa essa palavra para você? Então, às vezes, a gente precisa de um gesto de humildade, sobretudo nas redes sociais, em que às vezes eu publico um texto e a pessoa interpreta a partir do ponto de vista dela e não quer entender o que é que eu quis dizer com aquele texto. Embora os sentidos sejam muitos, você, nas situações mais pragmáticas da vida, você precisa saber e dizer assim, o que você quis dizer ao dizer essa palavra? Isso evita muito problema, isso evita muita confusão. Isso é um gesto de interpretação prudente. Então, primeira coisa, certifique o sentido possível dos argumentos. Segunda coisa, não tome um ato fora de contexto. E aí a gente fala muito de inferência pragmática. Né? A gente precisa ter inferência pragmática. E essa inferência pragmática é justamente interpretar dentro de uma situação. Aqui a gente pode falar de vários sentidos da palavra contexto, mas nesse momento eu quero trazer sobretudo para a ideia do contexto pragmático mesmo. Eu gosto de contar uma história, o Fiorin, inclusive, que conta isso no livro Argumentação, ele conta essa história de que um camarada veio da Argentina, chegou no aeroporto, e aí ia passando ali pela alfândega, né? E o oficial lá, o agente, perguntou, né, para ver se ele estava trazendo alguma coisa comestível que tinha que ser certificado, não poderia passar, né, acolhido o imposto. Isso. Para cobrar o imposto. Aí o camarada chegou e perguntou, né, ao agente, bebida, cachaça, vinho, aí, né, para ver se ele tinha lá nas coisas dele. Não, só um cafezinho mesmo. Ou seja, ele pensou que o camarada estava oferecendo a ele uma bebida. Não, só um cafezinho mesmo, não é um restaurante, meu amigo. Então, assim, o que é interessante a gente perceber? Eu preciso entender os atos dentro de um contexto. Então, essa é uma estratégia aí para que eu tenha uma inferência, uma interpretação um pouco mais prudente e não caia nessa interpretação precipitada. Fake news. E um terceiro elemento, vou falar sobre esses três, não tome uma parte pelo todo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, que é essa visão e interpretação metonímica da realidade.
Por exemplo, todo religioso, ou há religiosos fanáticos. Aí, o que é tomar é você pegar disso e dizer todo religioso é fanático, né? E aí você cria estereótipos, ok? A gente vai ter Voltou? Voltou. Sim. Ok. Sim. Pode continuar, professor. Eu não sei se deu, até que ponto deu para falar, para ouvir aí a respeito da interpretação metonímica. De tomar uma parte do todo. Ela. O senhor estava iniciando. Então, o que eu disse é, eu preciso ter cuidado para não tomar uma parte pelo todo. Por exemplo, eu dei o exemplo do... existem religiosos fanáticos? Existem. Mas todos os religiosos são fanáticos? Não. Aí é que está a questão. Só que a interpretação metonímica, você pega e diz o seguinte, todo religioso é fanático, porque eu tive experiências com um religioso fanático, ou todo militante do partido tal é assim. Não. Cuidado, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, esse é um problema que a gente pode evitar e tendo essa percepção da interpretação prudente da realidade. Vamos agora, eu vou embarcar agora para algumas perguntas das pessoas que estão assistindo. Muito obrigado desde já. Nossa live está passando aí de 40 agora. É uma pergunta da Gabs. Há alguma relação entre essa afobação, entre aspas, interpretar as informações com a carga de notícias a qual somos expostos, especialmente nesse momento? Com certeza. Na verdade, nós nunca fomos bombardeados com tanta notícia como nós temos sido, não apenas nesses últimos dias, mas, sobretudo, obviamente, nos últimos dias por conta de um tema só. Mas a nossa sociedade contemporânea é a sociedade da notícia. E a notícia, obviamente, ela impacta a nossa relação com o mundo, né? Então, eu tenho um livro que eu gosto muito, é um livro chamado Notícia, Manual do Usuário, de um filósofo chamado Alan de Botton. O Alan de Botton. O Alan de Botton, eu falo de Botton, mas acho que é de Botton. Ele vai tratar justamente, fazer uma fenomenologia das notícias, né, e fazer uma reflexão a respeito disso. E é interessante, por quê? Porque quando a gente pensa notícia atualmente, a notícia ela não quer apenas informar, né? Embora informe. Mas o noticiário, não a notícia, mas o noticiário, ele muda a nossa realidade e a nossa percepção da realidade. Uma pessoa que vive no interior de um país, está acontecendo um fenômeno nas grandes cidades e as notícias são tantas a respeito daquilo que a pessoa no interior do país, ela sente medo, embora não seja aquela a realidade dela. Porque a notícia ou o noticiário, ao focar tanto naquilo, mudou a percepção da realidade daquela pessoa. E aí muda também a minha relação emocional com a realidade, com a própria interpretação, né, da própria realidade. Então, a notícia... e o noticiário e as informações, se nós não tivermos cuidado, souber gerenciar essas informações, a gente pode ter muito problema, embora as informações sejam importantes. Então, tudo que é muito importante também pode ser muito problemático. Por isso, a gente precisa de prudência e de gerenciar isso muito bem. Incrível que a gente consegue ver isso dentro da televisão, né? A gente está em um canal, vê uma notícia de uma forma, passa para outro canal, vê a notícia de outra forma. Não é? A gente não procurar fazer uma peneira disso tudo, infelizmente a gente vai para um viés incorreto. Só um detalhe sobre isso, Felipe. Sim. Na verdade, a notícia são, assim, as informações são dados mais ou menos brutos. Sim. Um veículo de informação, quando ele faz os recortes dos fatos, digamos assim, sim, ele enquadra aqueles fatos numa certa perspectiva, até a forma de montar o fato. Ou de recortar, no caso, né, o acontecimento. E isso já mostra que não há essa neutralidade que se quer tanto, né? Então, há ali um direcionamento para uma forma de ver
o mundo. A gente chama isso, inclusive, a própria linguagem, ela é argumentativa. Né? A ideia da argumentatividade, da dimensão argumentativa da própria linguagem. E na notícia acontece a mesma coisa. Então, há um direcionamento da notícia pela própria forma como a notícia é apresentada. Então, não é a própria notícia apenas que diz algo a gente, mas a forma como ela é construída e ela é transmitida, ela diz, e isso aí é que toca, inclusive, nas nossas emoções. Uma pergunta de uma pessoa que está assistindo aqui é: qual o poder da minha interpretação na relação com o outro? Deixa o professor beber água. Agradecer que batemos 50. O Rodrigo Faro, o Doriano Ibope, estão me mandando aqui, viu? Ok. Olha a interpretação aí, né, também, né? Vamos lá. Pois é, na verdade, o mundo humano é um mundo da interpretação. É o mundo do discurso. Né? Não existe, eu não tenho uma relação direta com a realidade, com os fatos, digamos assim, se não for mediado pela linguagem. O Bakhtin trabalha isso, né, o mundo enquanto discurso. Então, obviamente, a maneira como eu interpreto o outro, a imagem que eu tenho do outro, ela influencia a minha ação para com o outro. Olha como é que isso é interessante. Então, a forma como eu vejo o outro, eu me preparo para agir em relação a ele. Então, se eu olho para Felipe e faço uma leitura e crio uma imagem, interpreto que Felipe, por exemplo, está zangado comigo. Obviamente que o fato de eu pensar se Felipe está zangado comigo vai mudar a minha maneira como eu vou, o que eu vou dizer para Felipe, o que eu vou deixar de dizer, qual é a minha atitude em relação a Felipe. Então, a interpretação, ela influencia bastante a respeito da minha relação com o outro. Eu me relaciono com o outro a partir da maneira como eu interpreto. Ou compreendo e interpreto. Aí a gente entraria numa discussão aí bem ampla e complexa no âmbito dos estudos da linguagem, porque alguns veem compreensão de uma maneira, outros veem interpretação de outra maneira, mas enfim. Não sei se responde. Tá me ouvindo? Parou aí. Voltou. Ótimo. Pronto, é isso. Não sei se consegui responder bem. Conseguiu, sim. Temos muitas perguntas, viu? Teve umas que o pessoal não está nem conseguindo pegar, mas vamos lá. Qual a pergunta da Valéria? Qual a consequência da falta de prudência interpretativa? Ela quer perguntar isso. A falta de prudência leva o que ao ser humano? Olha, primeira coisa, vamos colocar no contexto atual. Imagine que eu pegue informações equivocadas, de maneira precipitada, a respeito do coronavírus. Aí as pessoas começam a garejar com água na garganta, pensando que tem, né, o vírus fica ali na garganta, então se você ingerir a água, acho que a água morna lá e etc., vai tirar o vírus. Então já é uma consequência. Né? Então, é complicado. Obviamente que a prudência interpretativa me faz ir a outras fontes, ponderar mais a realidade, e isso é bom para mim, isso é saudável para mim. Mas existe algo, se eu penso a prudência como virtude, eu penso que eu quando sou uma pessoa mais prudente, eu tendo a ser uma pessoa um pouco mais feliz a respeito de algumas questões. Né? Então, aí, se eu pensar como virtude, então eu não vou me desesperar fácil. Então, a prudência tem a ver com a sabedoria. E uma vida de sabedoria é uma vida um pouco melhor. É uma vida um pouco mais refletida. Inclusive, a prudência tem a ver com conhecimento. E se a vida não for reflexiva, talvez ela não valha tanto ser vivida, diziam os filósofos. Eu acho que é mais ou menos por isso. Temos consequências sérias se não adotarmos prudência, sobretudo nessa época, de votarmos errado, de tomarmos decisões erradas, de falar o que não deveria para o outro, entendeu? Então, é o que a gente está vendo aí. As pessoas estão sendo manipuladas muitas vezes, e aí é manipulado o mesmo termo, e estão sem prudência com a realidade a respeito das nossas questões, decisões
Certo. Professor, minha próxima pergunta é sobre algo que até a gente já falou um dia, mas acho que a gente pode falar aqui. É sobre empatia. Como a empatia pode ajudar a gente a ter uma interpretação prudente e evitar que a gente caia em discurso, em simulacros de discursos alheios? Então, eu gosto de falar sempre de empatia. Sim. Mas a gente tem que ter cuidado com a palavra empatia. Sim. E o que tem a ver isso com simulacros? Por exemplo, o que é um simulacro? É uma simulação do discurso do outro. Numa época de polarização, as pessoas normalmente pegam o que eu disse, e eu faço parte de um grupo, que é oposto ao grupo dessa pessoa, e essa pessoa ela simula o que eu disse para simplesmente confirmar aquilo que ela pensa ao meu respeito. E isso pode ser levado para diversas esferas da realidade. Até mesmo na interpretação das informações. Então, o que a gente tem visto aí? Por exemplo, grupos ligados ao presidente da República têm feito muito simulacro. Não apenas, obviamente, grupos ligados a ele, mas, sobretudo, nesse momento, simulacro a respeito do que dizem os outros e até mesmo essa informação que eu dei aqui, que eu compartilhei o que aconteceu, que o Bolsonaro pegou lá a fala do diretor da OMS, porque houve ali uma espécie de simulacro de alguma maneira, mas também, por exemplo, os governadores começaram a ter ações efetivas a respeito da prevenção ao coronavírus, e as falas dos governadores, muitas vezes, em muitos momentos, foram tomadas como um jogo político, meramente um jogo político, embora seja. Também, não sei... Claro. Período de eleição. Mas foi colocado, dada essa ênfase em determinadas falas, para justamente justificar esse auê aí a respeito da pandemia é mais uma construção política dos governadores e dos prefeitos que são opostos ou da oposição ao governo atual. Então, a empatia entra como? A empatia é, na verdade, um processo, um movimento em que eu faço em direção ao mundo do outro para olhar a partir dos olhos do outro e sentir como o outro sente dentro de uma certa realidade. E o que acontece? Eu faço isso, como é que eu faço isso? No âmbito da linguagem, eu entro num texto, no mundo de um texto, a partir dos elementos linguísticos, e de todo um contexto que ali é me dado, mas a partir dos enunciados e daquele texto, digamos assim, do que os enunciados me proporcionam. Eu preciso olhar a partir desse ponto de vista, sentir as possibilidades, me colocar naquela situação. Só que, se eu ficar apenas nesse mundo do outro, eu vou me anular. O Bakhtin que trabalha isso, as pessoas não sabem muitas vezes, mas o Bakhtin discute essa noção de empatia ativa. E isso é interessante, por quê? Porque se eu fico lá, eu terei a empatia pura. Eu vou me identificar, é o processo de identificação completa com ele. Eu vou me tornar o que ele é, o que o outro é. Só que eu preciso sair. E sair, esse processo de saída é eu não perder o meu lugar de fora, dos meus valores, do meu lugar no mundo. Só que, na medida quando eu entrei no mundo do outro, eu já não mais sou eu mesmo. Só que quando eu volto para o meu lugar de fora, isso é chamado de exotopia. Exo, fora, topia, topos, que é justamente de lugar. Esse lugar de fora. Então, quando eu volto para o meu lugar de fora, eu consigo, então, ajudar o outro no seu problema. Então, eu vejo você com uma dor e eu sou um médico. Então, eu leio os sinais da sua dor e a sua dor é uma dor de barriga. Você está colocando a mão na barriga e etc. E fazendo uma fisionomia, uma feição de que você está com dor. Eu me aproximo, começo a entrar no seu mundo, lhe faço algumas perguntas, só que se eu fico no seu mundo, eu vou gritar a mesma dor que você, porque é um processo patológico, pode haver um processo patológico de identificação, e a ponto de eu gritar e começar a sentir a sua dor, por meio desse processo de imaginação. Só que se eu saio, enquanto médico, desse mundo e interpreto agora, ou compreendo a sua dor,
e dou uma resposta. Aí eu estou preparado para dar essa resposta. E aí é a ideia do ato responsivo, da responsividade, inclusive na visão dialógica bakhtiniana. Então essa resposta é a compreensão responsiva ativa, em que eu entrei no mundo do outro, enxerguei com os olhos do outro, mas não perdi o meu lugar de fora, e aí eu posso dar uma resposta. E isso tudo faz parte de um processo de interpretação prudente da realidade e do outro. Entende como é que é? Então a empatia é necessária para a compreensão. Só que não é qualquer empatia, é a empatia ativa. Não é uma empatia patológica. Bakhtin chama de empatia patológica, isso de você só ficar lá no mundo do outro. Então precisamos ter cuidado com isso. Uma questão aqui de uma telespectadora. Telespectador, perdão. Ele perguntou qual é a forma de filtrar as informações. Você falou sobre prudência, mas como ser prudente no mundo onde todos querem falar, professor? Como ser prudente no mundo onde todos querem falar? Olha, os gregos tinham um apreço muito grande pela fala. Isso é interessante. Então, a retórica foi inventada pelos gregos. É uma invenção grega, a técnica, né, da sistematização da retórica e a técnica da retórica. Mas eles também tinham um apreço muito grande pelo silêncio. Um mundo onde todo mundo fala e quer falar, acaba que esse todo mundo acaba caindo no mesmismo e nesse blá blá blá, no falatório, né? E o silêncio começa a ser importante também em certos momentos, porque o silêncio pode dizer que eu não sei falar de tudo. Então eu tenho que ter o que os gregos também chamavam, na retórica a gente chama isso de kairos, saber o momento oportuno. E o momento oportuno tem a ver também com a prudência. Isso é interessante. Então, uma das características justamente de um bom orador, né, na retórica do próprio Aristóteles, e os gregos desenvolveram isso, é justamente o orador, aquele que fala, ele precisa ter a virtude, que é a areté, a eunóia, a benevolência, e a frônesis, que é justamente essa prudência. Mas essa prudência de saber como dizer, o que dizer, da maneira adequada, mas também saber o tempo oportuno. Então, se todo mundo está querendo falar e que está querendo ser ouvido, ser prudente muitas vezes é saber que pode haver ali um momento em que é um momento de eu me calar. E eu me falar na hora certa. E eu falar na hora certa, eu me colocar na hora certa. Então, embora todo mundo queira falar, mas às vezes isso demonstra mais o desejo de querer ser visto do que o desejo de contribuir com a própria realidade, com a própria solução dos problemas. Onde todo mundo, e quando todo mundo quer falar, muita gente ali só quer aparecer. Então, a gente precisa saber que às vezes a gente fica calado e às vezes a gente está trabalhando para contribuir com a solução do problema. Então, eu acho que isso talvez ajude a pensar, essa ansiedade pela fala pode ser mais um problema do que acabar ajudando. E a prudência ajuda nessa sabedoria. Por isso que a prudência é a sabedoria prática. Ok, já estamos com mais de meia hora de live. Agradecer pela participação de todo mundo. Vamos para uma das últimas perguntas, né? Como a gente pode tentar deixar nossa cosmovisão em segundo plano para facilitar a nossa prudência interpretativa, professor? Deixar a cosmovisão em segundo plano. É uma boa pergunta. Acho que é uma pergunta boa e ao mesmo tempo... É de uma caloura que ainda nem trouxe, acredita? Essas calouras. É igual aquela do curso, da reunião. Ok, que bom. Então, nível bom de calouro. Veja, olha, é impossível a gente prescindir de uma visão de mundo. Ou seja, da cosmovisão, né? Essa ideia de visão de mundo é a ideia de cosmovisão. Agora, é possível a gente colocar em suspensão a nossa cosmovisão. E aí a empatia. A empatia, ela diz que a gente pode sair do nosso lugar e entrar no mundo do outro. Percebe? Na verdade, a empatia é esse processo de eu me colocar em suspensão os meus valores para poder olhar e sentir o mundo do outro a partir do lugar do outro.
E isso envolve os valores e, obviamente, a cosmovisão também, que é o conjunto fundamental dos valores de que uma pessoa compartilha. Então, por quê? Porque se eu fico no meu lugar e na minha visão de mundo ali arraigado e preso apenas, eu posso criar simulacros e interpretações equivocadas do mundo do outro. Agora, não significa abandonar, significa colocar em suspensão, né? Uma palavra mais em suspensão, palavra da fenomenologia, por assim dizer, seria justamente não esse abandono, mas suspender, colocar em suspenso e entrar no mundo do outro, para eu poder enxergar com os olhos do outro, para a partir daí eu dialogar a partir do meu ponto de vista e construir o meu ponto de vista. Tá mandando as perguntas. Pronto. Professor, okay. para a gente tá finalizando, né? Porque a nossa acordo era meia hora, o assunto foi tão gostoso, foi ficando. Isso aí dá para um curso, né? Mais um curso para a gente fazer aí, montar lá. Uma última pergunta. A partir de tudo isso que o senhor falou, o senhor deu ensinamento para a gente, o que a gente poderia fazer no nosso dia a dia, né? A partir de agora, para começarmos a ter uma boa interpretação disso tudo, ter essa interpretação que o senhor tanto falou para a gente buscar, qual é o primeiro passo que a gente poderia dar para ter? Olha, eu acho que a gente precisa ter certa humildade ante a realidade, né? E essa humildade, ela tem a ver com a sabedoria mesmo, né? Então, o primeiro passo, eu acho que já disse aqui, é a gente ter cuidado, porque a gente não é tão bom quanto a gente imagina, porque a gente é problemático, então a gente pode cair em certas ciladas. Na interpretação é assim. É aquela prova que você pega, se você não tiver cautela, você lê o texto de maneira equivocada, ou então a pergunta que lhe faz, né, ali que o professor formulou, você acaba projetando uma leitura, que a gente chama de leitura descendente, de cima para baixo, da sua visão de mundo que você já tem sobre aquele texto, e não lê o texto no seu contexto específico. Então é assim para a realidade, eu preciso ter cuidado, e esse cuidado é justamente, inclusive as pessoas traduzem prudência justamente com cautela. Então, cautela a respeito da interpretação da realidade. Cautela, eu acho que é o primeiro momento, a primeira coisa, né? A segunda coisa é ao ter cautela, eu preciso verificar todas as possibilidades de sentido daquilo que está me vindo à interpretação. Isso vai nos ajudar bastante. E aí, todas essas coisas de que eu acabei falando. Mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que o Alain de Botton... Além da cautela, da humildade, da sabedoria. Esses dias eu ouvi um podcast a respeito. A gente está vivendo mesmo de bombardeamento de informações. E o noticiário, ele foi criado justamente, ele gosta de trabalhar com o medo. E gosta de trabalhar com a raiva. Então, você estava falando sobre o podcast, eu acho que travou na hora do podcast. Do podcast. Então, falando justamente do pânico a respeito do coronavírus, né? A gente tem vivido, de fato, e o pânico não é a melhor saída, né? Medo é uma coisa, medo é natural e nós precisamos. Medo é uma questão de sobrevivência. O pânico é um problema, então o pânico não nos ajuda, na verdade. Agora, a prudência, sim. O que é a prudência? É olhar para a realidade e dizer assim, a coisa não está boa, eu preciso agir, eu preciso ser prudente, eu preciso me cuidar. Só que o noticiário, de maneira geral, ele sempre está o noticiário, né, a notícia, ela vem, na maioria das vezes, para nos causar raiva, enfurecimento. Não apenas nesse momento.
Só que não há problema quanto a isso. O problema é que boa parte das notícias que a gente vê, de maneira sempre assim, diz respeito às coisas ruins. E o interessante é que nesse momento a gente precisa das notícias, né, que falem das coisas ruins mesmo, para nos alertar e para criar esse alerta, mas também que fale das coisas boas. Tem uma coisa, eu vou ler um trecho aqui do que o Alain de Botton diz, nesse notícia, ele diz assim: o noticiário não tem que eliminar as reações enfurecidas, mas deveria nos ajudar a ficar furiosos pelos motivos certos, na dose certa e pelo tempo certo. Tudo isso como parte de um projeto construtivo. Claro que a crítica dele de que o noticiário não faz isso. O noticiário está a todo momento manipulando os nossos medos e a nossa raiva, né? O noticiário ele está a todo momento com esse processo de manipulação da indignação. Ser indignado hoje é chique. Dizer assim, eu sou indignado por isso, porque isso, porque, né, assim, e a indignação é uma arma política. Então a gente precisa ter cuidado com isso. As pessoas elas são manipuladas muitas vezes em nome da própria indignação. Né? Indignado pela corrupção, indignado pelos crimes, indignado pela violência, indignado. Mas eu preciso ter muito cuidado com essas informações, porque elas podem ser direcionadas de maneira a manipular em nome de um projeto de poder, em nome de certo projeto político. Então, a minha questão para eu olhar para a realidade, para eu olhar para o noticiário, eu preciso ter prudência. Mas também, nesse momento em que a gente precisa, né, de criar desse direcionamento para que a gente fique alerta a respeito do que tem acontecido, por isso eu não me esquivo de compartilhar notícias ruins a respeito do coronavírus, mas também boas. As pessoas dizem, mas acho que ruim, você não pode criar ansiedade? Às vezes sim, mas a verdade é que nós precisamos estar informados. Mas o Alain de Botton, ele vai trabalhar uma coisa que é interessante. Nosso noticiário poderia noticiar boas notícias também. Então a gente pode compartilhar mais boas notícias. A gente pode compartilhar quantas pessoas foram curadas, estão sendo curadas, o que é que está sendo feito. Né? Hoje mesmo eu soube de alguma coisa aí, de uma vacina que está sendo elaborada lá em Jerusalém, Israel, né? Então, assim, digo, na verdade é uma medicação em gotas, é uma vacina aí, parece que oral, alguma coisa assim. Mas, enfim, boas notícias também. Mas a gente não pode se esquivar das notícias ruins, porque elas nos colocam no lugar que a gente deve estar. Não é o lugar da despreocupação, mas é o lugar em que nos faz estar preparados para a prudência. E aí a gente precisa ser esperançosos, ou esperançoso nessa hora. Né? E a esperança, ela não nega a realidade. A esperança não é um otimismo barato. A esperança, ela olha para a realidade e diz, a coisa está feia, mas ela diz assim, mas olhe para além dessa realidade que está feio, porque lá na frente a gente vai vencer, porque foi assim na história da humanidade, a gente conseguiu vencer e a gente vai vencer. Agora, é um momento de incerteza, mas a gente terá um porto seguro aí para frente. Assim seja. Quero agora agradecer e queria que o senhor falasse um pouco das suas redes sociais, onde a gente pode ter acesso aos seus textos, deixar um recado aqui para finalizar a sua participação aqui na nossa primeiro da LET Convida com o senhor. Então, para o senhor, como diz, né, falar um pouquinho, vender o seu peixe aí um pouquinho. Agora, assim, o senhor é ótimo, viu? Pelo amor de Deus. Nem tanto, né? Calma. O que acontece? Sim, tem o meu Instagram, que eu sempre estou compartilhando textos. Eu resolvi compartilhar textos um pouco mais, assim, menos acadêmico, nada tão acadêmico, mas claro que a gente sempre posta alguma coisa para que a gente possa refletir sobre os nossos valores, as nossas questões, e não apenas eu parto de uma visão de mundo, de uma perspectiva dialógica, inclusive, da própria realidade. Então, eu estou sempre compartilhando nesse sentido. Tem um site que, vez por outra, eu escrevo alguma coisa, que é discursividade.com.br. Eu tenho um canal, mas eu já não gravo mais nada para o canal. E espero um dia voltar. Mas tem alguns vídeos lá legais, que é Discursividade. Você pode entrar e tem lá alguns vídeos aí que eu falo sobre interpretação, falo sobre manipulação, sobre argumentação, essas questões todas. Então, se quiser, é só seguir aí no meu Instagram, com o Lucas Nascimento.
Muito obrigado pela sua participação, você participou aqui da nossa estreia, foi um dos nomes que a gente falou, e a gente falou, não, a gente quer ele na estreia, porque a gente sabe que ele vai trazer, vai agregar algo bastante para o nosso conhecimento e para a gente trazer para esse momento de isolamento social que a gente estava vivendo, lembrando que quarentena não são férias. Muito obrigado, viu, Lucas? Muito obrigado. Nossa, acho que deu 1 hora já. E o Lucas estava agradecendo. Cadê? Alguém manda um oi. Deixa eu ver, professor Lucas. Ele estava agradecendo. Aqui. Foi? Aguardando para ele terminar o agradecimento dele, minha gente, meu povo. Para terminar o agradecimento, o Instagram não querendo, meu Deus. Deu 1 hora e ele suspendeu. É, Ellen House, ó, deu, já foi. Termine esse agradecimento, querido. Então, eu gostaria de agradecer a parceria do Dalete, né, que a gente teve a felicidade de conectar aí pontos em comum, que é justamente levar um pouco mais de conhecimento, né, para os nossos alunos, e dizer que, na verdade, o mundo, assim, a gente não sabe como é que o mundo vai estar agora para frente, né? Eu tenho lido textos de alguns intelectuais, está todo mundo tentando pensar esse momento. Mas fato é, parece que a gente não volta mais para o mesmo mundo que a gente estava vivendo. Para o bem e para o mal, não sei, não dá para saber o que é. Mas, e a respeito disso é essa comunicação, esse tipo de interação. Nós estamos e precisamos agora nos adaptar, estamos todos tentando nos adaptar, correndo para isso, as aulas e tudo mais. Então agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa, né, você, de todos aí envolvidos com o Dalete, eu acho que é fundamental. E estou muito feliz de estar fazendo parte dessa equipe, né, da UFSC, dessa comunidade e dessa família que me recebeu assim de maneira tão muito bacana. Então agradeço aos colegas do departamento também. Muitos futuros alunos aqui também comentando e agradecendo também. Pois é. Eu vi professores aqui de outras instituições. Minha irmã também, ó, linda no negócio, Eu vi aqui, eu ia agradecer aqui a professora Isis, não sei se ela estava aqui, Isis é da UFRB. Mas vai ficar gravado. Lá de letras, então maravilha. Então um agradecimento aí a quem está nos assistindo e a todos que ajudaram a fazer esse momento. Muito obrigado. Agora vamos começar com o Di para falar a atração de amanhã. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, até mais. Grande abraço, querido. Tchau, tchau. Di, pode acenar aí, Di, e Lucas vai encerrar. Cadê? Só não sei como encerro. Eu acho que Di tem que me acenar para eu botar ele. Cadê ele? Paula aí mandando coração, gratidão da Lete. Deixa eu ver mais. Deixa eu chamar aqui seu Di para ver onde ele tá. Aqui, Di. Cadê Di? Eu, Juliana. Senhor Sapiens. Obrigado. Obrigado. Sucesso, obrigado. Cadê Di, gente? Gente, quando o Di não vem aqui, ele chegou. Di, para quem não conhece, ele é o outro diretor do Dalete, diretório da Jerônimo de Moraes, e a gente lançou esse projeto aí, muito bom, muito necessário nesse momento, e ele vai dar um oi para vocês e falar um pouco da atração de amanhã. Fala, Di. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a participação do professor Lucas, foi uma verdadeira aula, né? Nós estávamos precisando mesmo desse momento, né? Onde estamos distantes, né? Devido ao coronavírus, mas muito em breve, com fé em alguma coisa, a gente vai retomar as nossas atividades. O pé na crença de cada um. Sim, com certeza. Parabéns também ao colega Felipe, né? Pela maestria na mediação, foi uma verdadeira aula, deu show vocês dois.
E eu quero convidar todos vocês que estão ainda assistindo a live, né? Para amanhã a gente tem a nossa segunda live aqui no Galete Convida, com o colega Sávio. Sávio participou de uma roda participou Ele hoje tá também, assistindo. mandou pergunta, não sei se deu para ler a dele, mas eu vi, viu? E aí, Sávio participou de uma roda de conversa no EBEL, que foi sediado aqui na UFES, e a gente achou muito pertinente trazer essa conversa, né, para essa live, para esse projeto do Dalete. Então, amanhã nós estaremos aqui discutindo questões de raça, né, com um colega que é ativista racial, e com certeza vai ser tão bom quanto foi a de hoje. Tá bom? Então, amanhã a gente se vê, pessoal.